Não se case com uma pessoa esperando que ela mude. E não quero ser negativo, mas quero dizer que as coisas que você não gosta neles agora, não pense, tudo bem, vou consertá-las mais tarde. Agora, não quero dizer que você tenha que encontrar alguém que seja perfeito, porque ninguém é perfeito, mas... I think you gotta have a dream. The School of Greatness. Yeah. Please welcome Lewis Howes. Eu acredito que nessa última fase da vida, muitas pessoas não se acham tão fortes assim, com todas as coisas que estão acumulando, que parecem estar contra elas. Sim. As relações pelas quais elas passam, que estão sendo difíceis, estão sofrendo, pessoas que passam por divórcios, perda de emprego, perda de sentido. Como as pessoas podem realmente acreditar que são fortes quando parecem que muitas adversidades só batem mais? Eu sei. É um momento difícil. E eu creio, Lewis, sendo uma pessoa de fé, que Deus sabia de tudo o que enfrentaríamos. Cada luta, cada decepção, cada término, cada noite solitária, Ele sabia disso. Ele levou em consideração o que precisaríamos para passar por isso. E não apenas se arrastar através disso, mas superar vitoriosamente. E agora acho que às vezes nos derrotamos em nosso próprio pensamento. Pensamos, não consigo lidar com isso e com a pandemia, não consigo criar esses filhos. Se tivermos uma mentalidade de derrota, acho que estamos diminuindo a força, a grandeza e o favor que Deus colocou em nós. Então, para mim, tem um ponto em que você precisa chegar e dizer, ok, eu não estaria enfrentando isso se não pudesse aguentar isso. Pode ser uma surpresa para mim, mas não é uma surpresa para Deus. Veja, eu creio que Deus, novamente, Ele sabia tudo sobre nós. Ele sabia o que iríamos enfrentar. E assim, nesses tempos difíceis, recorro à minha fé e coloco minha mente na direção certa. Em vez de, isso é difícil, posso lidar com isso. Sou forte, tenho essa grandeza em mim. Deus, você está respirando em minha direção. Então, acho que essa atitude de fé nos ajuda a liberar essa força. Fé. Acho que muita gente não sabe como cultivar essa fé, né? Eu sei. Já houve um momento que você disse, isso é difícil demais para lidar e a fé não é suficiente, isso me sobrecarrega de estresse, pode ser uma relação comercial, pessoas que estavam simplesmente prejudicando você, ou até mesmo um casamento. Não sei se já houve algum momento que você pensou, cara, eu não consigo. Bem, acho que ouvi várias dessas vezes, mas eu penso, não sei como fazer isso parece esmagador, não negando os factos, mas Deus, estou confiando em você, acredito que você está no controle, eu acredito que você está ordenando os meus passos. Então, houve momentos, sabe, minha mãe foi diagnosticada com câncer terminal em 1981. Foi uma época difícil. Agora, felizmente, pela oração e pela fé, ela está viva hoje, 40 anos depois, quase 88 anos. Mas aquele foi um tempo sombrio. E não estou dizendo que a fé o protegerá das adversidades, mas acredito que te vai ajudar a superá-las. E eu gosto de pensar assim, e posso fazer uma analogia rápida. Quando um arquiteto vai projetar um prédio, ele leva em consideração, digamos que seja um arranha-céu, quanto o Canadá vai pesar e quanto o vento vai enfrentar, eles levam isso em conta. Então, eles projetam a fundação com base em toda a pressão e peso. Uma casa residencial não seria projetada com a mesma base de um prédio de 80 andares. E eu gosto de pensar nisso como nosso arquiteto é Deus. Ele planejou todos os nossos dias. Então, ele levou em consideração o que enfrentaríamos em 2021 e 2025 e todas essas coisas. E ele colocou em nós as vigas que são grandes o suficiente, a fundação que é forte o suficiente para resistir ao vento e à pressão. Quando pensa assim, me ajuda a saber. Sabe de uma coisa, Deus? Isso não é uma surpresa para você. Fui projetado para suportar essa pressão. Uau. E você passa por isso. E eu acho que muito disso, Lewis, é como a gente passa. Porque todos nós vamos passar por dificuldades. Como passamos por elas? Passamos de um jeito negativo, amargo, não acredito que isso aconteceu, e como isso pode? Ou dizemos, tudo bem, Deus, posso não entender, mas confio em você, vou manter uma atitude de fé, ainda serei bom para alguém, ainda serei o meu melhor. Acho que essa é a atitude que nós apenas... Você já ouviu aquele ditado? Você não apenas passa por isso, você cresce através disso. Você está mostrando para Deus que aguenta mais peso, que pode ir mais longe. Você já conheceu pessoas que não têm um histórico religioso, que são capazes de enfrentar coisas de maneira positiva? Existe um caminho além da fé para resistir a pressões que a vida joga em cima da gente? Acho que sim. Acho que você pode enfrentar, mas acho que você enfrenta melhor com fé. Acho que as pessoas, você sabe... É difícil, Lewis, porque algumas coisas não são justas. Eu estava fazendo algo ontem com alguém que está lutando contra um câncer terminal e outras coisas e é apenas, como você vai passar por isso? Mas para mim, você tem que recorrer à sua fé, porque senão a vida não fará sentido e acho que é muito fácil ficar amargo, desanimado e simplesmente, você sabe, não correr mais atrás dos seus sonhos. Eu tentei, não deu certo, eu tentei lidar com a pandemia ou eu tive esse relacionamento e não deu certo. Acho que novamente você deve se voltar para a sua fé e acreditar que
O que me ajudou é que mesmo as portas fechadas podem ser a mão de Deus. E às vezes penso, oh cara, eu quero que a porta se abra. Deus, quero ir além. Não quero que ela se feche. Mas acho que quanto mais velho fico, mais aprendi a confiar. Deus, você sabe o que é melhor, vou honrá-lo, vou dar o meu melhor, quero ser bom para as pessoas, vou ter a atitude certa e acredito que você vai me levar para onde eu devo estar. E você mencionou quão mais velho você fica, mas parece que você está envelhecendo ao contrário, você está sempre mais jovem a cada ano, então o que quer que você esteja fazendo está dando certo. Obrigado. Essa não era a sua intenção enquanto você crescia, não era o seu sonho pelo qual você estava compartilhando. Seu pai fundou a igreja, mas você disse, não quero me envolver nisso, eu vou passear por isso. Mas Sim. você nunca pensou que estaria no palco, né? Exatamente. Eu nunca sonhei com isso. Então, eu cresci como filho de um pastor. Isso é tudo que eu sei. Meu pai era o pastor da igreja. Quando meu pai começou a igreja, ela tinha algumas centenas de pessoas quando eu nasci. E assim cresceu para uma igreja de 6 ou 10 mil naquela época. Então eu voltei da faculdade e comecei uma campanha de TV na igreja, onde coloquei as mensagens do meu pai na televisão. Então, amei a produção, a edição e a iluminação. Fazendo tudo isso, achei que era isso que eu faria da minha vida. E então, 17 anos, eu estive nos bastidores da igreja. E meu pai me pedia para sair, falar e dizia, oh, me dê uma semana de folga, me ajude a ministrar. E eu costumava pensar, eu não saberia o que dizer. Eu era naturalmente muito quieto e reservado, e isso é o que eu menos queria fazer. E pensava, nunca vou falar na frente das pessoas, porque eu não me sentia qualificado de qualquer maneira. Mas vou resumir uma história longa. Então, meu pai, aos 77 anos de idade, faleceu de um ataque cardíaco, e ele pregou uma semana antes de morrer. Então, ele teve uma boa vida. Eu deveria começar dizendo que meu pai e eu éramos muito próximos. Nós viajávamos o mundo juntos. Trabalhei com ele todos os dias. Íamos à Índia algumas vezes por ano. Ele falaria com os pastores ali, eu pegava a câmera e o equipamento e fazia relatórios. Então, nós éramos muito próximos. E eu costumava pensar... Eu disse à Vitória, eu disse, quando meu pai se for, vai ser muito diferente, porque minha vida estava tão entrelaçada com a dele. Mas é interessante, quando meu pai morreu, foi no primeiro dia ou algo assim. Eu não sei, se você perde alguém, fica meio confuso no primeiro dia, mas depois que ele faleceu, senti esse desejo de intensificar e pastorear a igreja. Sim, e não fazia sentido porque, por 17 anos, você não poderia ter me convencido a fazer isso. Mas eu sabia que não estava na minha cabeça, estava no coração. Eu pensei, quer saber, Joel, você deveria fazer isso. E senti isso com tanta força que comecei a falar aos fins de semana. Agora, tudo em minha mente dizia, você não pode fazer isso, você não está qualificado, você não foi ao seminário, você é muito quieto, ninguém vai te ouvir, você não tem experiência. Então, todos esses pensamentos negativos, eu tive que lutar contra isso. E acredito que para alcançar seus sonhos, você pode se convencer a desistir ou pode se convencer de que consegue. Então, às vezes, eu tinha que me olhar no espelho e apenas citar as escrituras. Joel, você é forte no Senhor, você está equipado, você está capacitado, você pode fazer todas as coisas por meio de Cristo. Eu tive que me convencer no bom sentido, para não deixar esses pensamentos negativos me derrotarem. Enfim, Uau. eu subi e comecei a ministrar. Opa, desculpe. Tudo bem, tudo certo. Eu intensifiquei e comecei a ministrar, nunca sonhando que a igreja cresceria. Achei que se conseguíssemos manter o que meu pai construiu, estaríamos indo muito bem. E nunca sonhei, que as pessoas iriam me ouvir ou que eu tivesse algo a dizer. E depois de 1 ou 2 meses, alguém disse, você tem um dom. E eu pensei, eu disse à Vitória, eu disse, o que eles querem dizer? Porque eu estava apenas falando, eu estava apenas fazendo isso e eu não sei. Às vezes, bem, você tem coisas em você que não sabia que tinha. Então eu nunca sonhei que estaria aqui. Uau. Acho que é por isso que é fácil para mim encorajar as pessoas. Você não sabe onde Deus pode levá-lo. E pense nisso, Luiz. Você é um fã de esportes? Eu estou adiantando a minha história. Então, temos o Compaq Center e tem uma igreja Isso é agora. legal. E então, eu cresci com ingressos para a temporada, assistindo Rockets, Hakeem, Larry Bird. Cara, se você tivesse me dito 21 anos atrás, antes de meu pai morrer, que um dia eu seria um ministro, estaria na frente das pessoas, teria livros, estaríamos fazendo uma missa no Compaq, eu pensaria, você pegou a pessoa errada. Mas é por isso que você não sabe que tipo de plano Deus tem para sua vida. Você não sabe para onde Ele vai te levar. Mesmo lendo sua história, é tão inspirador que você poderia ter sido... muitas coisas vieram contra você. Muitas das coisas que você poderia dizer, sinto muito, não consegui boas oportunidades, mas cara, você pegou as cartas que recebeu e fez grandes coisas com isso. Eu acho que é bem inspirador. Acho que a adversidade pode fazer a gente quebrar, mas como você disse, deve haver algo maior para minha vida do que essas adversidades. Sim. Não ficar tão triste comigo mesmo, ou o que aconteceu com sonhos que não deram certo. Tem que haver algo ainda maior. Eu sei. E eu apenas disse, eu tenho que me descobrir, eu não sei o que é. Eu levei alguns anos tentando um monte de coisa, até descobrir o que eu não queria.
Então Sim. comecei a ficar mais alinhado com servir, como eu posso Sim. criar algo que agregue valor. Sim. Então como eu posso fazer isso de uma maneira que eu goste, que Sim. funcione pra mim. Acho que as pessoas Sim. respondem a esse processo. Talvez você não descubra imediatamente. Sim. Você pode demorar um pouco, mas tenha fé, como você Eu sei. disse. É a chave, né? Eu sei, e acho importante o que você disse. Porque essas portas fechadas, às vezes, você tem que passar pelas portas fechadas antes Absolutamente. de chegar à porta aberta. E você pode ter que descobrir o que não vai funcionar para você. Às vezes, pensamos que queremos algo e quando conseguimos, pensamos, isso não é mesmo. realmente o que eu quero? Então eu acredito que a adversidade é um teste. Como você vai passar por isso? Você vai lidar com isso direito? Você ainda vai tratar as pessoas direito? Você ainda vai ter uma boa atitude? Ou, muitas vezes, ficamos amargos e desanimados. Oh, ótimo, Joel, você diz que existe um Deus, mas não funcionou para mim e tudo isso. Mas acho que você tem que continuar fazendo a coisa certa quando a coisa errada está Certo. acontecendo. Eu acho que isso é uma chave. E eu até penso, eu volto às escrituras às vezes, mas antes de David, o que tornou David grande, o que fez dele um rei, o que lhe trouxe notoriedade foi derrotar um gigante. Então você pensaria, Deus, dê a ele uma grande promoção, dê a ele algo grande. Pois bem, o que Deus deu a ele foi um grande inimigo, uma grande adversidade, algo que parecia muito grande. Mas David tinha meios para dizer, fui criado para este tempo, posso derrotar este gigante. O resto do exército israelense, eles estavam com medo. O gigante Golias o estava provocando. Mas ele sentiu algo crescer dentro dele. Então, eu vejo o princípio de você ter grandes adversidades, porque você tem um grande destino. Sim. E não estaríamos falando de David se ele não tivesse derrotado É Golias, verdade. se ele não tivesse esse gigante. Então, às vezes, enfrentamos essas adversidades gigantes, coisas que não entendemos, uma doença, um relacionamento, um negócio que não deu certo, mas continue seguindo em frente. Você nunca sabe. E eu também aprendi, e me perdoe por falar tanto, mas todas essas adversidades estão nos preparando. Você pode enfrentar coisas hoje que se tivessem acontecido 15 anos atrás, aposto que provavelmente o teriam derrotado. Mas você passou por críticas, passou por coisas que não entendia. O mesmo conosco. E assim, está te preparando para onde Deus está te Eu estava levando. ouvindo algum dos seus podcasts hoje. Se vocês não se inscreveram no podcast dele, você tem que se inscrever. É obrigatório agora no podcast Joel Osteen Podcast na Apple e Spotify. Você tem 30 minutos de programa e toda vez que eu sinto, cara, eu preciso me animar, eu escuto algum deles, sabe? Porque é como tá falando com minha alma. Você Sim. tá falando sobre os muros que a gente tem que erguer e defender, as Sim. críticas negativas que tentam Sim. aparecer no nosso caminho. Eu sempre digo às pessoas, se você não está fazendo nada com a sua vida, as pessoas vão te criticar e te julgar. E se você está fazendo algo, elas vão te fazer isso também, né? Sim. Então, é Isso é melhor tão fazer bom. algo, né? Sim. As pessoas vão dizer o que é que você está fazendo. Ou para de fazer o que você está fazendo porque está me deixando inseguro, ou gostaria de estar no seu lugar. Sim. Como você lida com críticas nesse nível? Quanto maior o favor que você fala que Deus coloca Sim. sobre você, você tem a capacidade de impactar os outros. Maior a chance de críticas e julgamentos. sei. Como você mantém a sua alma limpa da Sim. negatividade que pode surgir no seu caminho, não importa qual sua intenção positiva ou como você deseja Sim. servir, como você faz isso? Sim. Foi complicado. Foi interessante no começo, porque você sabe, quando eu comecei a ministrar, parecia que todos me amavam e todos estavam torcendo por mim. Então você ganha um pouco de notoriedade e um pouco disso muda quando você não é forte o suficiente ou é muito mole. Apenas coisas diferentes que as pessoas não entendem. Mas uma coisa que me ajudou, Luiz, foi entender que minha personalidade é querer que todos gostem de Eu mim. também. Quero que todos me aceitem, então se alguém me pedir para cortar a grama deles, eu provavelmente vou fazer isso porque eu quero fazer o bem para você. Mas eu tive que chegar à conclusão de que nem todo mundo vai gostar de você e nem todo mundo vai aceitá-lo. E está tudo bem. Porque eu volto para as escrituras. Você não pode alcançar seu destino sem que as pessoas estejam contra você. Sério? Sabe, se você olhar do ponto de vista cristão, não teríamos salvação se Judas não tivesse traído Jesus. Que assim, uma traição estava no destino de Jesus para cumprir o plano de Deus. E então, acho que às vezes pensamos, bem, não estou fazendo nada de errado porque essas pessoas estão contra mim. Mas acho que você deve entender isso como, ok, algumas pessoas não vão te entender, elas não querem entender você. E acho que às vezes gastamos tempo e energia tentando convencer alguém a gostar de nós. Certo. E eles nunca vão gostar de nós. Acho que me ajudou a dizer, ok, há uma porcentagem que não vai gostar de você, não vai entender. E tudo bem, mantenha o foco na sua corrida. E então, o que eu tenho feito bem e encorajo as pessoas com frequência é, cara, desligue a negatividade, faça a sua corrida. E eu acredito que temos um limite de energia emocional a cada dia. Não é ilimitada. E eu penso, mesmo se eu pensar nesse copo de água, se isso é tudo energia emocional,
Cara, quando eu estou gastando com negatividade, com falta de perdão, ou com o que aquele cara disse, ou aquele cara que me cortou no trânsito, ou o colega de trabalho que fez política e me deixou de fora, toda aquela energia, aquela água que estou dando para isso, é uma energia que não tenho para os meus sonhos e meus objetivos. Isso me ajudou a perceber que essa energia emocional não é ilimitada. E então, se eu ficar sentado pensando no que o crítico disse, ou como posso retribuir ou me vingar, cara, eu preciso dessa energia para entrar na School of Greatness e estar com você. Preciso dessa energia para amar meus filhos, dessa energia para ir treinar esta tarde. Então, a vida é muito curta para desperdiçar nossa energia emocional em coisas que não importam. E eu acho que, Lewis, muitas vezes lutamos batalhas que não são significativas, não estão entre nós e nosso destino. E realmente não importa o que alguém disse sobre você ou deixou de dizer, se é sobre seu patrão. E eu digo isso, se não for entre você e seu destino, é uma distração. E acho fácil se distrair. E vou te falar, tenho amigos ministros, às vezes posso ouvi-los e penso, pessoal, vocês estão pregando para os críticos. Vocês estão tentando endireitar os seus críticos e todos na plateia amam vocês. Mas vocês receberam uma carta ou um tweet de alguém que disse que você não fez isso ou aquilo e ficamos na defensiva. E acho que você mencionou aquele podcast que fala sobre manter as suas paredes erguidas. Você tem que manter as coisas fora do seu coração, porque elas vão vir, as ofensas virão, as pessoas não vão entender isso, eles vão fazer coisas, mas você tem que manter o seu coração em um lugar puro. Caso contrário, você fica na defensiva e começa a mudar. E você sabe, se ouvir os críticos, será mais difícil assim, e mais fácil assim, e você esquecerá quem você é. Então eu tento não dar ouvidos. Você sentiu que você aprendeu isso com seu pai observando ele, quando ele estava... Sim. Eu acho que um pouco era diferente no tempo dele. Quando você recebe com as redes sociais, eu sei, é bom e ruim. Na Amazon, nas redes sociais... Eu sei. Todo mundo comenta sobre tudo. Então eu acho que era diferente durante o tempo dele. Mas aprendi muito com meu pai. Mas eu acho que esta é uma área que você sabe, eu naturalmente sou bom em ser focado e posso dizer, eu nunca li mais de 5 segundos de coisas negativas sobre mim. Uau. E eu sei que tem tudo isso, mas quer saber? A vida é boa para mim. Meu Deus é bom, tenho uma boa família, sinto-me abençoado por poder ajudar as pessoas. E tudo bem, seja qual for a porcentagem, quando você está fazendo algo, haverá 10 ou 20% que não concordam. E você tem que se concentrar nos 80% que está ajudando e seguir em frente. Você diria que você e seu pai eram melhores amigos quando começaram a envelhecer? Vocês se conectavam? Nós realmente éramos. Meu pai era 40 anos mais velho do que eu, então ele era realmente como o meu herói. Todo mundo amava meu pai, e meu pai... Eu aprendi muito com ele. Meu pai sempre foi a favor dos oprimidos. Quer dizer, ele nunca julgou as pessoas. Ele foi pastor de uma denominação por um tempo, mas ele não julgava as pessoas, sabe? Ele não se importava se você tivesse muitos problemas ou se você não vivesse como nós vivíamos, mas ele acolheu todos e ele era para todos. Então, eu aprendi muito com meu pai e sim, nós éramos próximos e como eu disse, viajávamos juntos, íamos assistir esporte juntos e coisas assim, então foi muito divertido. Qual você diria a maior lição que ele te ensinou? E que eu você guarda? acho que duas, se eu puder ter duas. Uma foi o amor pelas pessoas. Eu vou dar um exemplo. Uma vez estávamos viajando para o exterior e tivemos que parar neste pequeno aeroporto. Eu não sei, o aeroporto era como um tipo... Tinha aqueles telhados de palha. Foi em algum lugar em África ou algo assim. Meu pai gostava de fazer viagens missionárias. Então, paramos lá e tivemos uma parada de 2 horas. Então eu estava apenas passeando, eu tinha 18 anos. Então eu olho para cima, onde está meu pai. Ele está conversando com um jovem de uns 25 anos, sentado no chão do aeroporto. Definitivamente um hippie. Estava com suas malas. Enfim, a próxima coisa que sei é que meu pai está dando dinheiro a ele. E penso, ok. Ele volta, porque eu sou reservado, não necessariamente iria falar com ele. Eu disse, o que foi aquilo? E ele disse, comecei a falar com ele, e ele ficou preso aqui, e ficou sem dinheiro, e está tentando voltar aos Estados Unidos, e eu só queria ajudá-lo. Ele disse algo como, eu gostaria que alguém fizesse isso por um dos meus filhos. E me impactou que ele não o conhecesse. Ele provavelmente não vive de acordo com nossos valores, o que tudo bem, mas meu pai acreditava em ajudar pessoas. E acho que foi disso que nossa igreja nasceu. E acho que foi isso que foi instilado nas minhas coisas sobre, sabe de uma coisa? Não importa de onde você vem, qual é o seu estilo de vida, quem você é, nós somos por você. De alguma forma, como que você faz? Vamos levantar as pessoas. Há pessoas suficientes sendo empurradas para baixo. Então foi isso. A segunda coisa, bem rápido, é que vi a integridade de meu pai. Meu pai era o mesmo no púlpito e em casa.
Ele não se envolveu em negócios duvidosos, ele apenas viveu com integridade. E acho que é isso que é importante, especialmente em todas as ocupações. Mas você tem que fazer as coisas com as intenções certas e manter a sua palavra e ser uma pessoa íntegra. E eu vi isso com meu pai. E acho que é isso que te ajuda a ir mais longe e ficar mais longe, porque você pode ir alto, mas se não tiver integridade e não estiver fazendo a coisa certa, isso vai te pegar. Absolutamente. O que você diria sobre... As pessoas falam sobre a síndrome do impostor, é uma coisa que as pessoas falam hoje, não sei se é algo que você ouviu enquanto crescia, mas você mencionou que o seu pai queria que você subisse no palco em momentos diferentes e falasse, e você nunca pensou que era para você, então começou a assumir. Então, como você aprendeu a lidar com esse sentimento de impostor, a mentalidade de eu nunca fui à escola para isso, nunca fui treinado para os palcos, e Sim. como você aprendeu a superar esse sentimento? Sim. Deixe-me ver se isso responde, Luiz, mas não foi fácil. Deixe-me dar este exemplo. Então, quando meu pai faleceu, ele era pastor em Lakewood por 40 Uau. anos. Então, quando eu fui subir lá para ministrar, eu sabia que as pessoas que vinham tinham vindo pelo meu pai, porque nunca me Certo. ouviram. Então eu pensei, sabe de uma coisa? Eu tenho que ser como meu pai. Tenho que ministrar como meu pai. Não é justo. Eles não vieram me ouvir. Tenho que liderar como meu pai. Bem, eu não era como meu pai. Meu pai era mais bola de fogo. Ele falava alto, não gritando, mas ele falava alto. Ele era... Apaixonado, mais Sim, apaixonado. sim, sim. E eu sou mais descontraído e mais calmo. E então, do jeito que ele liderou... meu pai saiu da Grande Depressão, cresceu muito pobre. Então, no escritório, ele é o último ali, ela apagava todas as luzes, garantia que tudo... Ele tirava o lixo, varria o chão. Sim, sim. Então, quando meu pai faleceu, precisei de uma semana inteira para me preparar para a mensagem. Eu pensei, não posso ir até lá e bater papo com as pessoas e garantir que estejam lá, fazendo o seu trabalho e tudo mais. Então, isso foi diferente. Então, eu tive que superar isso em minha mente. Mas, nos primeiros 3 ou 4 meses após a morte de meu pai, preguei suas mensagens, peguei suas anotações e senti... Às vezes, meu pai fazia uma leitura das escrituras no início e eu pensava, tenho que fazer isso, mostrar às pessoas que sou espiritual, mas depois de 4 ou 5 meses pensei, isso não sou eu realmente. Eu não sou meu pai, eu amo meu pai, eu respeito meu pai. Mas li uma passagem nas escrituras que diz, David cumpriu seu propósito para a sua geração. E eu senti como se tivesse ouvido algo aqui que dizia, Joel, seu pai cumpriu o propósito dele, agora vá cumprir o seu. Em outras palavras, Joel, vá ser você. E meu presente, Luiz, era muito parecido com o seu. Bem, o meu é apenas pegar uma parte da escritura e explicá-la e encorajar as pessoas, ajudá-las a ter uma boa autoimagem, ajudá-las a alcançar os seus sonhos, ajudá-las a saber perdoar. Não tanto a doutrina, e isso é bom, mas acho que as pessoas precisam aprender o que significa a escritura e como posso vivê-la. E então eu senti que era nisso que eu era bom. Bem, quando eu calcei os meus próprios sapatos, foi aí que a igreja começou a crescer e as pessoas começaram a realmente ouvir. E eu realmente acho que se eu não tivesse superado esse pensamento de seja como seu pai, você tem que ser como seu pai, acho que eu não estaria aqui. E acho que o princípio é, você é ungido, se posso usar essa palavra. Você tem o poder de ser você. E ninguém pode vencê-lo em ser você. Ninguém pode me vencer em ser eu. E é por isso que falar com você hoje é fácil, porque sou eu. Não estou tentando personificar ou ser outra pessoa. E acho que onde perdemos muito poder e muito potencial é... Cara, eu não consigo fazer como você, Luiz. Você é único. Mas todo mundo tem que se ver como único. Porque muitas vezes estamos tentando copiar ou imitar e tudo isso. Isso está diminuindo o nosso poder. Às vezes, acho, se você não percebe que é uma obra-prima, que tem algo a oferecer que ninguém mais tem, a gente se limita. Nós pensamos, bem, não posso fazer isso tão bem quanto o Luiz, ou não posso falar como os outros caras, não sou tão bonita quanto esta senhora. Mas sabe de uma coisa? Você ainda é único à sua maneira. E eu acho que no minuto que a gente tenta copiar, ou até... Eu penso outra coisa, se eu puder sair do curso aqui, se você não consegue celebrar alguém que está à sua frente, acho que às vezes tentamos derrubar as pessoas. Bem, cara, se você não pode celebrá-los, acho que nunca vai chegar lá. E então eu acho que você tem que dizer, ok, uau, eles podem fazer isso melhor do que eu, mas é nisso que eu sou bom. Eu vou continuar melhorando, vou continuar sendo o melhor que eu posso ser e não me sentir... Você sabe, menos do que, ou tentar cortá-los. Bem, Luiz não é tão bom assim, você sabe. Isso é o que eu acho que as pessoas tendem a fazer. Mas eu digo, cara, minha primeira coisa é celebrar o que você fez. Eu já te disse, não sei se foi na câmara ou fora dela, mas eu assumi o lugar do meu pai. Eu tinha uma base, você começou do zero e construiu isso. Então, cara, eu celebro o sucesso e as vitórias dos outros e acho que isso te ajuda a subir mais alto. Eu aprecio isso, cara.
Eu lembro que quando eu comecei meu programa, eu falei, eu quero celebrar as pessoas primeiro. Sim. Não sentia que eu era educado o suficiente para fazer sentido para mim, do tipo, eu tenho todas as respostas, eu quero ensinar. Então deixe-me criar uma escola onde eu trago pessoas como você, Sim. Joe, e digo, você ensina e eu coloco esses holofotes em você e a gente conversa. E é apenas ser curioso, querer aprender. Sim. Eu acho que a Oprah faz um trabalho incrível ao fazer isso durante a maior parte da sua vida. Tipo, deixa eu ouvir você e iluminar você. Sim. E a luz reflete de volta. Sim. E você se torna celebrado também. Então acho que eu acabei Sim. de dizer como é que eu posso servir os outros e me concentrar e compartilhar a mensagem. E então as Sim. coisas boas começaram a vir. Eu acho que é uma grande parte do sucesso, mesmo o seu, Luiz. Às vezes, sabe, se você não tem essa humildade de dizer, eu serei o primeiro, eu não sei de tudo. Eu estou aprendendo todos os dias, com você e com outros, mas acho que ter humildade para dizer o que posso aprender com os outros. E, não sei, acho que é isso que te permite crescer e subir mais alto. Mas eu vejo isso em você, e posso ver, em um sentido, sabe, Deus pode confiar em você com mais sucesso? Estou fazendo a pergunta para todos nós. Deus pode confiar em mim com mais sucesso? Vou lidar com a influência adequadamente? Ainda vou ser bom para as pessoas? Ainda vou permanecer humilde, crescer, aprender e usar a influência para o bem? E acho que você provou que pode. Acho que é por isso que você continua evoluindo. Eu aprecio isso. Amei como você disse, como tentou ser o seu pai, que basicamente tentou ser uma identidade diferente por Sim. 4 meses. Sim. É difícil ter plena confiança quando a gente está vivendo a identidade de outro. Eu sei. Quão importante é moldar nossa própria identidade quando não estamos confiantes com quem somos? Como aprendemos a construir confiança e moldar a identidade, como pensar nisso no geral? Sim, não sei. Deixe-me pensar sobre isso, Luiz. Acho que parte disso é olhar profundamente e se sentir confortável com quem você é e o que tem a oferecer. Acho que talvez esteja saindo um pouco do curso, mas não se desvalorizar, nem ver alguém bem-sucedido e dizer, bem, sou muito menos do que isso, nunca poderei ser isso. E talvez isso ajude um pouco, mas houve um tempo, Luiz, em que vi meu pai, e ele era um orador tão poderoso, as pessoas o amavam, ele comandava o público e tudo mais, e mesmo fora das câmeras e fora do púlpito, ele foi ótimo. De certo modo, às vezes, isso me intimidava. Sério? E acho que é provavelmente por isso que recuei por 17 anos. Acho que não era a hora certa, mas costumava pensar, meu pai é tão bom, porque alguém iria querer me ouvir. E então, eu acho que podemos entender o sentido errado e deixar que isso nos diminua. Então eu tive que voltar para dizer, especialmente quando meu pai morreu, sabe que mais? Tenho algo a oferecer. Fui feito à imagem de Deus. Tenho sementes de grandeza, como você fala. Então, eu acho que uma grande parte disso também é manter a gravação certa tocando em nossa mente. Eu sei que você fala sobre o seu diálogo interior e acho que muitas vezes é negativo. É apenas... E acho que falei no começo, bem, eu não sou tão talentoso quanto meu pai, nunca fui ao seminário, e quem vai me ouvir? E acho que, em geral, podem ser apenas pensamentos degradantes em relação a nós mesmos. Se pudermos mudar essa gravação, não com arrogância, mas deveria dizer, sou abençoado, sou próspero, sou talentoso, criativo, disciplinado, focado, motivado, equipado, capacitado, valioso, uma obra-prima. E, novamente, não quero dizer no sentido arrogante, mas você precisa ser positivo consigo mesmo. E acho que é assim que você pode explorar sua identidade e se tornar quem você foi feito para ser. Sim, no mundo do desenvolvimento pessoal chamam isso de mantras. Qual é a coisa de olhar no espelho e falar para si mesmo? Sim. Ou quando você está passando por um momento de dúvida, qual é a palavra ou frase que você quer repetir para sair desse espaço? Sim. O que acontece quando permanecemos num espaço de ruminação negativa de dúvida, ego, comparação? O que é que acontece com a nossa alma? Sim, acho que isso apenas nos limita. Isso impede que a grandeza apareça e, sabe, às vezes, acho que é natural para nós. Porque já conversei com muita gente. Eu cresci muito positivo. Meus pais eram positivos. Joe, você pode fazer qualquer coisa. Eles eram amorosos e gentis. Bem, era novidade para mim, anos atrás, que nem todo mundo cresceu assim. E então... A gravação natural deles é, você não é bom o suficiente, nunca terá sucesso, e não podemos quebrar esses vícios. E é só essa coisa negativa. E quando você não percebe, sabe, acho que o pensamento seria prestar atenção ao que está acontecendo em sua mente. Quais são os pensamentos em relação a si mesmo? O que vem naturalmente? Talvez seja inconsciente. Acho que às vezes é negativo, e é isso que está nos impedindo
de ter bons relacionamentos, construir grandes negócios e viver de forma feliz e saudável. E meu pai costumava dizer isso. Eu sinto que isso pode se encaixar. Ele disse, você nunca vai subir mais alto do que a maneira como você se vê. E acho que às vezes nos vemos, bem, vejo o Luiz ótimo, mas não me vejo fazendo isso, ou não me vejo tendo uma grande igreja, não me vejo bem-sucedido ou pagando minha casa, ou talvez não me veja quebrando esse vício, ou vou apenas viver com essa depressão. E você precisa ter uma imagem certa por dentro. Diga, não, eu me vejo saudável, forte, bem-sucedido, abençoado, ajudando outras pessoas. Obtenha essa visão por dentro. Joel Osteen tem algum medo? Tô curioso, parece que a vida é tão boa, você é tão grato, você é muito abençoado, tem uma mentalidade de serviço, vive para o serviço, tem um ótimo casamento e família. Você já teve medos e, se sim, como você lida para seguir seu caminho? Sim, acho que o medo vem para todos nós. Eu estou tentando pensar que medo, provavelmente não contou como medo, mas há coisas que me preocupam. E eu não sei, talvez é preocupação, mas eu apenas lido com isso voltando aos tempos em todos nos sentimos pressionados ou sobrecarregados, com um problema que não vai funcionar, ou, ei, a pandemia, as pessoas ainda vão apoiar o ministério, e se não pudermos pagar as contas, e todas essas coisas como as outras pessoas. E eu apenas tento voltar para dizer, ok, Deus, você está no trono, você está no controle, isso não é uma surpresa para você, então eu faço o meu melhor para não deixar o medo viver em minha mente. E talvez isso seja muito religioso, mas eu sempre digo isso, não amplie o seu problema, amplie Deus. Em outras palavras, podemos dizer, oh, cara, como isso vai funcionar? Este relatório médico, esta situação? Ou você pode dizer, tudo bem, Deus, você está no controle, está no trono, está dirigindo meus passos, e eu sei que isso vem de um lugar de fé, e outras pessoas podem não ver assim, mas eu acho que você não pode... Novamente, eu digo desta forma, é preciso a mesma quantidade de energia para acreditar que para se preocupar, e para viver com medo. Então, em outras palavras, posso pensar, o que vai acontecer? Estou com medo desse relatório médico ou dessa outra situação, versus, ok, Deus, você está no controle, sou bem capaz, posso lidar com isso, vai dar certo. Acho que você tem que usar sua energia para acreditar. Você fala sobre proteger sua paz e realmente garantir seus pensamentos, sentimentos, energia emocional que te ajudem a ficar num estado de paz, porque é difícil crescer semente de grandeza no estresse, da preocupação, do medo, do ego e da inveja também. É assim? Quando você tem um ambiente calmo, de paz, realmente as raízes ela pode ir mais fundo e você pode crescer mais. Sim, é tão bom, é exatamente isso. E acho, não estamos dizendo que você pode controlar as suas circunstâncias, porque as coisas vêm contra nós. Mas sei que podemos controlar o que permitimos entrar em nós. E acho que um lugar de paz é um lugar de poder. É como se os ventos e as ondas estivessem fortes ao seu redor, mas quando você pode se estabelecer em seu coração, você sabe, é como... Mesmo quando meu pai faleceu, sim, eu estava de luto e era meio caótico lá, mas era meio estranho, Luiz. Lá no fundo, eu senti uma paz. Algo estava dizendo que tudo vai dar certo. Vai ser, sabe, eu apenas senti uma paz, uma espécie de descanso por dentro. E então, eu acho que viver desse lugar é importante, porque acho que estamos perdendo energia, e você disse isso lindamente. Você não pode desenvolver seu potencial com estresse e preocupação, porque, na verdade, sempre há algo com que se preocupar, sempre há algo para te estressar. E você já ouviu aquele ditado, vou ver se posso citá-lo, um navio não afunda por causa da água ao seu redor. Ele afunda apenas se a água entrar nele. Assim, um navio pode estar num oceano. Então, digamos que o oceano seja medo, preocupação, pandemia, pessoas vindo contra nós. Você não vai afundar porque está ao seu redor. Mas se você deixar isso entrar em você, se você começar a dizer, cara, ouça o que eles estão dizendo, cara, a pandemia, e meu filho, como ele vai passar pela 5ª série, há tantas coisas. É poderoso quando você consegue ficar em paz. E realmente, novamente, do meu ponto de vista, quando você está em paz, está dizendo, Deus, eu confio em você, posso não entender, não estou dizendo que as circunstâncias são boas, mas posso estar bem aqui. Você mencionou quando alguém chega até você com um problema e deseja começar a compartilhar todos os detalhes. Sim. Você diz, ok, dê uma sessão de 20 segundos, mas não a história elaborada de fofoca de 20 minutos. É verdade que você faz isso com praticamente todas as áreas da vida? Se alguém traz preocupações, que está tentando fazer uma crítica negativa sobre você, você está tipo, ok, eu vi alguns segundos, isso é tudo que eu preciso saber. Sim.
e você não adentra no resto do assunto? Eu faço o meu melhor. Mais uma vez, quero ser atencioso e preocupado. Se as pessoas querem compartilhar algo, não tento interrompê-las. Mas acho que o princípio é, sabe de uma coisa? Eu não gastaria 20 minutos falando sobre o problema e tudo isso. Eu costumo dizer à Vitória, dê-me a versão de 30 segundos. Certo. Algo está errado? Ok, foi isso que aconteceu. Mas não quero ouvir todos os detalhes, especialmente se for algo negativo sobre mim. Eu não preciso ouvir isso. Ok, eles não gostam de você, ok, tudo bem. Mas sim, eu só acho importante manter seu espírito, seu coração, sua pessoa interior pacífica, calma, Sim. positiva, esperançosa. E você não pode permitir tudo isso entrar. Eu acho que mesmo agora, Luiz, cara, com todas as notícias negativas, eu gosto de assistir ao noticiário, mas depois de uns 20 minutos. E, sabe, eu brinco com a Vitória, porque ela vai assistir ao noticiário por 2, 3 horas, e então sai uma pessoa completamente diferente. Eu disse, Vitória, você está estressada, chateada, brava com o mundo. Eu estou exagerando um pouco, mas eu disse, Vitória, desligue isso, vamos dar uma volta. Lê as notícias e tal, mas eu só acho que é importante. Talvez não percebamos tanto quanto deveríamos, que o que estamos deixando entrar, você não pode consumir coisas negativas o dia todo e ver aquelas sementes de grandeza. E acho que é por isso que as pessoas são atraídas pelo seu podcast e pelo seu trabalho, porque inspira as pessoas. Temos notícias negativas suficientes, e não estou dizendo para negar as circunstâncias e esconder a cabeça na areia. Eu quero saber o que está acontecendo, mas cara, eu não quero que toda essa negatividade chegue até mim. É interessante, meu pai costumava, quando a gente crescia, a gente assistia esporte juntos, ele desligava os comerciais toda vez que ele achava que tinha algo na opinião dele que era negativo, um pensamento que tentava sangrar sua alma. Sabe, comerciais de remédios, tipo, você vai ficar doente, você tá morrendo. Ele não gostava desse tipo de coisa, então a gente não precisa alimentar isso. A gente vai focar na saúde, na abundância e no florescimento. Você mencionou abundância há pouco, emocionalmente. Eu tô curioso sobre seus pensamentos de criação de oportunidades, de abundância financeira, abundância de relações na vida. Como alguém pode pensar abundantemente em todos os aspectos da vida? Sim, eu chamo isso de tirar os limites. Então, eu acho que você tem que voltar para verificar o seu pensamento. Existem pensamentos limitantes ou mentalidades restritivas que o impedem de ir mais longe? E se eu puder voltar para o meu pai, criado na Grande Depressão, sabe, meus avós eram boas pessoas. Eu não os conheci muito bem porque eram mais velhos, mas apenas pessoas boas e amorosas. Mas eles tinham uma mentalidade limitada. Eles apenas pensavam, sabe, perdemos tudo na Grande Depressão. Eles trabalhavam numa fazenda e então meu pai, aos 17 anos, entregou a sua vida a Cristo. Ele sentiu algo grande nele de repente. Ele sentiu que tinha algo a oferecer ao mundo aos 17 anos, sem dinheiro, sem educação. Ele ganhou a cesta de Natal na escola porque eles eram a família mais pobre. Então, estatisticamente, ele deveria ter meio que desaparecido. Mas ele disse aos meus avós que queria ser um ministro emergente e começar a pastorear, e eles o amavam. Mas disseram, John, tudo o que você sabe fazer é trabalhar na fazenda. Você vai tentar e fracassar. É melhor você não ir embora. E eles estavam fazendo isso por amor. Mas se meu pai tivesse deixado essa mentalidade negativa, eu chamo de mentalidade de pobreza. Eles tinham uma mentalidade de pobreza. Este é o nosso destino de vida, não somos pessoas más e não somos contra a riqueza, simplesmente nunca teremos nada. Mas se meu pai tivesse guardado isso, eu não estaria aqui hoje. Então meu pai não tinha dinheiro, mas aos 17 ele teve que pegar uma carona, e ele foi e começou a falar em prisões, em lares de idosos, e as portas se abriram e uma coisa levou a outra. E eu digo isso, ele quebrou uma maldição de pobreza na nossa família. E foi uma mentalidade. Foi apenas uma mentalidade. E sabe, eu fico chocado porque as pessoas dizem que estou tentando dizer que elas ficaram ricas. Eu não estou dizendo isso. Prosperidade para mim é ter ótimos relacionamentos, é saúde no seu corpo, é ter dinheiro para pagar as contas, para cumprir seu destino, para ser uma bênção para os outros. Deus não é contra as pessoas terem riqueza e dinheiro, se você usar para os propósitos certos. E eu acho que é uma mentalidade, especialmente crescendo em um ambiente de igreja, de que você deveria ser pobre e derrotado para mostrar que você é humilde. Mas não é assim que leio as Escrituras. Então, acho que, voltando à pergunta, você tem que tirar os limites de, sabe, quais são essas mentalidades limitantes que foram herdadas? Talvez seja, ei, todos na minha família se divorciam, não vou ter abundância nos relacionamentos. Ou, todos nós lutamos contra esses vícios, é apenas quem somos. Ou, nunca viveremos em um bairro legal e teremos o suficiente para ajudar os outros. Acho que tem que se livrar disso. Diga, sou eu que vou quebrar isso.
não sei se deve chamar de maldição, sou que vou quebrar essa mentalidade limitada. Eu acho que você tem que quebrá-lo primeiro em seu pensamento. E então, acredito que isso abre a porta para dizer, ok, talvez eu possa começar esse negócio, ou talvez esse casamento possa durar. Pessoas como meu pai, as portas começaram a abrir quando ele tirou os limites. Seu pai, ele era um grande modelo, ele tinha uma fundação, mas não estava pregando para milhões de pessoas todas as semanas como você está fazendo. Não tinha a maior congregação do mundo, ele não estava fazendo coisas que você está fazendo. Você teve um modelo que conseguiu testemunhar alguém fazendo isso e se viu potencialmente fazendo isso um dia, ou como alguém vê algo na sua mente primeiro, se não tem um ambiente que mostra que isso é possível. Eu não sei se eu... É incrível como você Sim. criou isso na sua vida, saúde, relacionamentos, riqueza, oportunidades, sem ter tido esse modelo. Sim, eu realmente não tinha porque ninguém tem assumido um Compact Center, mas eu não sei, eu acho que parte disso foi apenas surgindo em mim, que eu sabia que fomos criados para fazer algo. Mas eu acho, Luiz, uma coisa importante é se aproximar das pessoas que têm o que você quer. A alegria, a paz, os relacionamentos, e ser orientado e apenas conseguir um ambiente. Eu tenho um amigo que estava morando em um apartamento, quase não tinha dinheiro para gasolina para ir trabalhar e tudo isso. E sim, anos atrás, quando ele era jovem. Mas ele saiu de um ambiente em que sua família não tinha muito, e ele costumava dirigir até um estacionamento perto de um grande hotel aqui na estrada. E ele simplesmente entrava naquele saguão. Você pode ir ao saguão do hotel de graça. Ele disse, eu simplesmente entrava lá e sonhava. Ele disse, eu não tinha dinheiro para estacionar, então eu teria que estacionar na rua. Mas simplesmente entrava lá e sonhava. Olhava em volta e pensava, vejo a abundância, vejo o sucesso, vejo... Ele chamou isto de favor de Deus. Mas ele meio que entrou naquele ambiente e acho que, em certo sentido, você pode se adaptar ao seu ambiente. Você pode se adaptar a um ambiente negativo, a um ambiente limitado. Então, por que não se adaptar a dizer... Quero estar perto de pessoas que me inspiram, que estão se saindo melhor do que eu, que talvez tenham o que eu quero. Você tem que ser exposto a isso. Absolutamente. Às vezes, eu tinha um amigo, que nunca tinha saído, que morava nos subúrbios, só gangue e violência, e contou que até aos 20 anos nunca havia saído de um raio de 8 quilômetros. E ele achava que o mundo inteiro era assim. E ele disse, meu Deus, quando eu fui para a cidade grande, e vi os arranha-céus, então fui e vi que outras pessoas não se estão matando, outras pessoas não estão usando drogas todos os dias, apenas um pouco de exposição para dizer, sabe? Posso viver assim, fui feito para mais. Meu pai conta essa história, que é meio brega, mas é engraçada. É sobre esse sapo. Ele nasceu no fundo desse poço, e todos os dias brincava na água do fundo do poço. E um dia ele olhou para cima e viu a luz, e subiu, e olhou pela borda e viu um lago. E pensou que tinha toda a água do poço ali. Ele viu esse lago e então pulou um pouco mais longe e viu uma lagoa. Ou enfim, acabou pulando um pouco mais e viu um oceano. A coisa dele era, eu pensei que tinha tudo no fundo daquele poço. Ele estava feliz de certa forma. Mas eu me pergunto, quantos de nós somos aquele sapo pensando que temos tudo porque foi assim que fomos criados? Mas então você sai e diz, cara, há oceanos de favor, abundância, alegria e paz que podemos desfrutar. Meu pai, eu cresci nos anos 80 e 90 e o meu pai, a gente não tinha muita grana enquanto eu estava crescendo, ele começou a criar mais riqueza para si quando eu era mais velho. Então eu morava numa pequena cidade em Delaware, Ohio, uma cidade muito pequena, não saía até ter 13 anos. E ele queria expor a gente ao mundo, então a gente teve intercambistas morando conosco de todo mundo, 7 diferentes intercambistas de diferentes países que vinham com idioma, cultura, ponto de vista, ambiente, comida e tudo mais. E foi legal testemunhar o mundo em meu próprio poço. Então encontre maneiras de fazer isso, seja assinando podcast, seja adquirindo livros. Encontre maneiras de criar um ambiente, mesmo que você não possa sair da pequena cidade, maneiras como a internet, de criar um ambiente e para ver coisas, o que é muito legal. Eu amo o que o seu pai fez, que grande divertido. coisa. Eu tenho 2 perguntas finais para você. E antes de falar sobre isso, você tem tantos livros incríveis. O mais recente, Você é Mais Forte do que Você Pensa, Libere o Poder de Crescer, Ousar e Ir Além do que Te Limita. É muito bom. É sobre acordar para sua grandeza, né? Eu acredito muito nisso, você tem uma mensagem incrível, eu quero que as pessoas comprem esse livro, doem para um amigo, comprem para um membro da família. E o que eu amo na maneira como você escreve é que funciona muito, muito bem para mim.
É difícil para mim ler muito. Você usa analogias simples, histórias simples com as quais eu posso me conectar Sim. de verdade. São leituras rápidas que vão direto ao ponto para poder avançar na vida. Então eu amo isso, cara. Seu podcast ele é muito essencial para muita gente ao redor do mundo. Então, se as pessoas não se inscreveram, se inscreva no podcast. Você também tá no SiriusXM 24 horas por dia. Sua mensagem tá lá, né? Qual é o seu canal no Sirius? 128. 128. Então, qualquer momento você vai se sentir inseguro, duvidar de você mesmo, vá pro canal 128. Seu site também tem tudo, você é enorme nas mídias sociais. Joe Osteen, joeosteen.com, tem todas as coisas sobre vir em contrato com você, na sua igreja em Houston, tudo isso, né? Sim, isso mesmo, sim. Então- Obrigado, Luiz. Obrigado. Você Ok, não precisa claro. fazer tudo As isso. pessoas precisam saber, precisam ser empoderadas, na minha opinião. Obrigado. Você tem uma maneira de alcançar as pessoas e de se conectar com elas. Então, Sim. eu acho que as pessoas precisam estar cientes disso. Eu amo ouvir suas histórias, porque as pessoas devem, ao menos, conferir isso. Se eles nunca ouviram falar de você, você tem um podcast de 30 minutos, basta Sim, clicar e ver o que eles pensam, não é mesmo? sim. Acho que Incrível. eles vão amar. 2 perguntas finais são perguntas que eu sempre faço às pessoas. Tem alguma coisa que você quer mencionar sobre isso? Não. Está bom. Obrigado. Ok, claro. As últimas 2 perguntas, essa chamada as 3 verdades. Ok, Eu faço essa pergunta hipotética no final para todos os meus convidados. certo. Então, imagine que é seu último dia na Terra daqui a muitos anos e você já viveu tanto que você quis viver. Entendi. Então, você viveu tudo, alcançou seus sonhos, serviu ao mundo, tudo isso. Mas é seu último dia e você tem que desligar as luzes. E por qualquer razão hipotética, todo o seu trabalho escrito, seus vídeos, conteúdo tem que ir para outro lugar. Então Ok. a gente não vai ter mais acesso a isso. Entendi. Infelizmente, é hipotético. Mas você deixa 3 lições para o mundo, 3 coisas que você sabe que são verdades, que você compartilharia com o mundo a sua mensagem, e é isso que a gente ia ter de você, da sua mensagem. O que você diria serem suas 3 verdades? Essas 3 verdades, bem, vou fazer com que seja bom, Luiz. Acho que, em primeiro lugar, é honrar a Deus com sua vida. Seja uma pessoa de fé. Mantenha isso em primeiro lugar. Acho que a segunda coisa seria permanecer positivo. Permaneça esperançoso, grato. Mantenha essa atitude de fé. E a última coisa que eu diria, seja uma bênção. Levante outras pessoas. Ajude a levantar os caídos e ajude os feridos, sabe? É isso, em poucas palavras. Isso é lindo, cara. Amei isso. Honre a Sim, Deus, obrigado. mantenha-se positivo e seja uma bênção. Sim. Isso é É poderoso. por isso que eu gostaria de ser conhecido. É poderoso e antes de fazer a pergunta final, Joe, eu quero te agradecer. Quando você entrou aqui, eu fiquei muito feliz em ver você, em te conhecer. A gente está tentando fazer isso acontecer há alguns anos. Eu sei que Sim. minha equipe está conectando a sua para tentar achar uma brecha, uma palestra em Houston para Sim. você vir aqui nas turnês dos livros. E isso é ótimo. Eu acho que eu quero te agradecer pelo presente que você é, pela forma que você aparece e você se eleva acima da negatividade, das coisas desagradáveis que podem ser ditas sobre você. Você continua servindo. Você continua usando o seu dom para criar algo para as pessoas e é incrível. Seja nos Sim. seus livros, sermões, palestras, eventos. Você está sempre servindo. Obrigado. E para mim é uma inspiração, como se você continuasse aparecendo consistentemente para servir. Você não precisa, mas você faz disso a sua vocação. E você continua aparecendo e servindo. E para mim, eu realmente agradeço você por isso. E é Obrigado. inspirador assistir você. Eu gostaria de vê-lo pessoalmente em Houston. Então eu espero que vá em seguida. Nós podemos sair, a gente pode jogar um pouco de tênis. A gente não é muito bom, mas eu espero que a gente Bom, fique incrível. bem Eu amaria te junto. receber. Obrigado por dizer Claro. isso sobre mim. Obrigado. A última pergunta é: qual a sua definição de grandeza? Minha definição de grandeza seria se tornar tudo o que Deus o criou para ser. Então eu acho que a grandeza é diferente para cada um de nós, mas é atingir todo o seu potencial. Apenas se tornar o que Deus o criou para ser, tirando os limites de si mesmo e evoluindo. Aí está, Joel. Muito obrigado, cara. Obrigado, Luiz. Incrível ver Você você. tem um casamento incrível, uma relação incrível, vocês fazem eventos juntos, vocês se apoiam. Eu tô curioso, parece que no mundo moderno, do meu ponto de vista, é difícil que as pessoas encontrem amor. Qual você acha que é a maior razão pela qual as pessoas não conseguem encontrar amor, intimidade, conexão em parceiros íntimos? Cara, eu gostaria de saber, Luiz. Algumas coisas nas quais não sou especialista. Eu não sei, eu acredito... Ok, eu tenho que voltar para o que eu conheço sendo eu. Eu acredito que Deus escolheu a pessoa certa. Ele tem conexões divinas para nós. E acho que talvez
Novamente, não sou um especialista, mas não se contente com algo ou alguém que você sabe que não é o melhor para você. E não quero dizer para ser muito exigente ao ponto de nunca encontrar ninguém, mas acho que às vezes as pessoas me dizem: bem, não sei se necessariamente me sinto bem com essa pessoa, mas se eu não gostar deles, não sei se vou encontrar alguém. Mas eu acredito nisto. O que deve ser seu virá até você. Então, se você continuar honrando Deus, fazendo a coisa certa, acredito que ninguém vai pegar o seu cônjuge, ninguém vai conseguir o seu negócio e coisas virão até você. Então, eu não sei, acho que tem que orar, acreditar, fazer a sua parte, sabe? Vocês têm valores pelos quais vivem em relacionamentos onde pensam são nossos valores fundamentais e seguimos isso e falam sobre isso com frequência ou é só entendimento? Acho que é mais um entendimento, mas é amor e amizade, e ser bom para as pessoas, e honrar a Deus, e ser respeitoso. E se posso falar sobre o relacionamento, uma coisa é que Vitória e eu ainda nos divertimos juntos. E acho isso importante. Estamos casados há 34 anos, mas acho que o que acontece às vezes, Luiz, é você tem o estresse da vida acontecendo, e você está criando filhos e tem contas para pagar, e de repente você não tem tempo para apenas respirar, se divertir e rir. E não quer dizer que estamos rindo a cada minuto do dia, mas acho que podemos trazer o estresse de fora para nossos relacionamentos. Estou preocupado com o trabalho e isso não estava certo, agora não estou bem em casa com os meus filhos. E acho que você tem que deixar essas coisas, o melhor que puder, na porta. E manter sua casa um lugar de paz, um lugar de amor. E no que Vitória é tão boa, é que ela ama rir. Que assim, durante todo o dia, ela fica ao telefone e ouço risadas pela casa. E eu amo isso, porque acho que cria um ambiente que diz: tudo está bem. Sim, temos desafios. Sim, estamos lidando com coisas, mas quer saber? Ainda há alegria, há risadas. E acho que, novamente, a atmosfera de nossa casa é crítica. Esse é o nosso lugar seguro. Acho que para algumas pessoas, e sei que não é fácil se você está tendo dificuldade em um relacionamento, porque pode haver tensão e conflito, mas estou falando de algumas medidas preventivas. Ainda fazemos passeios de bicicleta, ainda fazemos caminhadas à noite, nadamos juntos, vamos a eventos esportivos juntos. E você tem que cultivar isso. Há estações diferentes, mas acho que uma coisa é manter essa alegria dentro de manter casa. alegria na casa. Eu definitivamente tive dificuldades nas relações anteriores e eu senti, como já disse antes, que eu tive que aprender do jeito difícil como entrar em alinhamento de não me contentar e simplesmente não me contentar com o que eu quero, e todas essas pessoas foram ótimas pessoas na minha vida, mas não era uma combinação perfeita para seguir em frente. Quando você soube que Victoria seria sua esposa? Quando você sabe que é essa pessoa com quem você quer passar a sua vida? Sabe, provavelmente sou estranho nisso, mas deixe-me voltar um pouco. Então, Luiz, eu cresci praticando esportes. Provavelmente como você, mas eu praticava esportes o tempo todo. Mas quando eu saí do ensino médio e entrei na faculdade, ainda jogava softball 4 noites por semana e torneios no fim de semana, então eu nunca namorei ninguém. Eu era mais quieto, tímido e pequeno, e eu pensei, cara... Mas enfim, ganhei coragem e conheci a Vitória, e eu a conheci na joalheria da mãe dela, e a convidei para sair. E não sei, havia algo sobre a Vitória. Ela é tão linda, mas ela era tão divertida. Nunca conheci ninguém como ela. Então eu acho que depois de alguns meses pensei, não vou deixar essa garota escapar, de jeito nenhum. E eu passei cada minuto que pude com ela e nós apenas ríamos e nos divertíamos. Então eu acho que é aí que talvez o meu seja um pouco estranho. Eu não namorei. Bem, nós namoramos 1 ano e meio, mas eu sabia desde o início. Eu não contei a ela, mas pensei, essa garota é incrível. E então, eu gostei de tudo nela. Então, eu não sei, porque é por isso que eu disse que não tenho muita experiência sobre ter passado por 3 ou 4, 5 anos. Não sofreu tanto quanto eu, encontrou logo no início. Eu sei. Qual a coisa que você mais ama nela depois de 34 anos? Bem, não sei se posso dizer uma coisa, apenas a bondade dela, sua espontaneidade. Eu sou tão rotineiro. Uma palavra é melhor. Disciplinado, a máquina... Chato, ela diria chato. Porque sabe, pode ser muito mecânico, mas Vitória é espontânea. E ela apenas diz, vamos, Joel, vamos nos divertir, vamos fazer isso, ou vamos viajar para algum lugar. Então, ela mantém isso, e é um bom equilíbrio. E então, eu amo essa parte dela. E ela é simplesmente uma garota divertida. Eu me sinto abençoado e rezo para que todos consigam alguém que amem e com quem se divirtam. Se você pudesse treinar pessoas, talvez elas namorem há 1 ano, ou estejam começando a namorar. Se você pudesse dizer, você pode descobrir
essas 3 coisas importantes, você deve fazer essas 3 perguntas e certificar que você está alinhado com essa pessoa para poder alinhar o Sim. seu relacionamento antes de você continuar. O que é que você Sim. diriam ser essas 3 perguntas que servem para alinhar? Bem, de cabeça, e espero estar dando bons conselhos. Isso é ótimo. Você sabe, acho que, do meu ponto de vista, quais são seus valores na fé? Como eu, quero ser uma boa pessoa, que honre a Deus, que viva de acordo com os princípios bíblicos. Certo. Provavelmente não vai ser perfeito, mas acho que para onde vamos, e acho que apenas valores gerais, para onde você quer ir na vida. Quais são suas paixões e sobre o que você está animado? Eu acho... Esses são alguns que eu pensaria. Outra coisa seria, sabe, a pessoa tem o ímpeto que você quer ou tem muito ímpeto? Sabe, eu apenas volto para alguns dos amigos com quem tenho lidado e coisas com as quais eles têm lidado, porque são pessoas, mas seus objetivos estão alinhados? Um amigo, eles querem fazer grandes coisas em Nova York? Bem, ele não tem esse tipo de objetivos. Ele quer estar aqui, fazer outras coisas. Então eu acho que essas são coisas importantes. Algo que o pai da Vitória lhe disse e acho bom é: não se case com uma pessoa esperando que ela mude. E não quero ser negativo, mas quero dizer que as coisas que você não gosta neles agora, não pense, tudo bem, eu vou consertá-las mais tarde. Agora, não quero dizer que você tenha que encontrar alguém que seja perfeito, porque ninguém é perfeito. Mas eu acho que às vezes nós entramos em um relacionamento dizendo: não me importa que ele tenha esse vício, porque vou ajudá-lo a superar isso. Ou não me importa que ele seja um pouco desrespeitoso, porque isso vai mudar quando ele me conhecer. Acho que esse tipo de coisa que não se pode varrer para debaixo do tapete. E novamente, sei que há um equilíbrio em tudo, porque não quero que você diga: bem, eles disseram uma coisa errada, Certo. então acho que você precisa encontrar esse equilíbrio. Mas também acredito que, Louis, você pode verificar seu coração. Eu pensava que toda vez que ia tomar uma decisão importante, se não fosse certo, eu me sentia inquieto. E aprendi a não ignorar isso, porque ignorei. Eu ignorei isso no passado e Eu fiquei ignorei. com isso. Eu ignorei e não vai embora por muito tempo. É como um alarme. Se você continuar desligando depois de qualquer coisa, depois de alguns meses, você não vai ouvir mais. Você fica imune ao barulho. Mas acho que é Deus nos guiando. E eu sei, eu também ignorei, porque eu queria do meu jeito. Mas Deus é misericordioso, Ele vai te ajudar a passar por isso, mas agora aprendi apenas, porque sinto essa inquietação. Este negócio ainda parece perfeito, porque sinto isso. E eu acho que é uma linha tênue, porque a pergunta que recebo é: bem, estou nervoso com muitas coisas. Não é necessariamente nervoso porque eu estava nervoso em assumir o cargo de pastor. Foi mais aqui embaixo que senti uma paz. Não em minha mente, mas eu chamo de aqui embaixo. Então, se houver apenas um mal-estar... E às vezes as mulheres são melhores nisso. Vitória, posso conhecer alguém, achar que é o melhor cara do Ela diz: mundo? não, tem algo errado. Eu não me sinto bem Não com é isso. interessante. Por quê? Elas têm uma percepção maior, ou talvez um discernimento. Intuição, né? Intuição, sim. E às vezes, o que aprendi agora, por mais que não goste de ouvir isso da Vitória, eu penso, tudo bem, tenho que prestar atenção. Porque 3 anos depois, eu disse a você que aquele cara não era... Por que tá fazendo negócios com ele? Sim, então, acho que você deve ouvir aqui embaixo. E se houver uma agitação... Mas, novamente, voltarei ao lado positivo. Deus tem alguém grande para cada pessoa. Não se acomode. E acredito que quando digo que eles virão até você, isso acontecerá. Cara, 34 anos de sabedoria. O que você acha que tem sido a chave para prosperar ano após ano? Adversidade após adversidade, vocês estão mantendo a paz dentro de casa, mantendo a diversão, como você disse, e ainda riem. Sinto que alguns homens que... esposas por causa da dor, da adversidade, da mágoa, da falta de perdão. Como você cultiva esse ambiente de riso na casa? Eu sinto que o mundo quer isso. Depois de 34 anos, tem coisas que vocês anualmente fazem, repetem e dizem: o que a gente está fazendo de correto? O que a gente pode fazer de melhor? Coisas que vocês conversam antes de dormir. Existe algo que vocês fazem assim? Não oficialmente, mas fazemos de vez em quando. Acho que uma coisa que devo acrescentar aqui também, talvez nesse sentido, é que fizemos o possível para manter o respeito no casamento. Porque, Louis, somos pessoas. Todos nós somos pessoas. Vamos dizer coisas que não deveríamos, vamos ter momentos em que nos sentimos ofendidos ou desanimados. Mas fizemos o possível para não dizer coisas... prejudiciais, né? Sim, porque é fácil no calor do momento. Você disse aquilo. Sim, você nunca faz isto ou aquilo. É fácil, mas é importante morder a língua e manter o respeito. Porque
ouvi aquele ditado, sabe, leva apenas um segundo para esfaquear alguém, mas esse ferimento pode durar 10 anos. Estamos faqueando com nossas palavras e pensando, eu realmente não quis dizer isso. E, novamente, não pretendo fazer as pessoas se sentirem condenadas, porque todos nós já dissemos coisas, mas você pode começar agora. Mas nós apenas fizemos bem, acho, em manter o respeito, e parte disso foi apenas... Você já ouviu isso? Muitas vezes, ou às vezes, apenas concordamos em discordar. E o quão frequentemente isso acontece? Bem, como estamos administrando a igreja e o ministério juntos, eu ia dizer que acontece todo mês, mas não sei se é com tanta frequência. Mas quando há coisas importantes, apenas digo, Vitória, sinto paixão por isso, sinto-me bem com isso, e ela diz, vamos apenas concordar em discordar. E manter o respeito. E o que você faz nesse momento que ambos têm uma visão diferente sobre algo? Pode ser uma coisa pequena ou grande decisão. Sim. Como você concorda em discordar e, em seguida, para que lado você segue? sei. O que vem a seguir? Bem, sim, é uma boa questão. Quem consegue o que quer, não sei. Vai nos dois sentidos. Eu acho que todo mundo tem dons naturais. Bem, eu não discuto. Não levanto a minha voz. Não estou tentando ser um santo, mas são precisos dois para discutir. E acho que acabei por aprender a ir embora. E, novamente, não me estou gabando, acho que temos personalidades diferentes e a minha é... Posso ficar irritado ou preocupado e apenas dizer, ok, vamos conversar sobre isso mais tarde e vamos voltar, eu vou pesquisar mais sobre isso ou algo assim. Mas eu não sei, às vezes, se ela estiver muito insistente sobre algo, provavelmente não farei. Insistente para não fazer algo, né? Sim, eu provavelmente farei do jeito dela. Se for contratar alguém ou, sei lá, alguma coisa com nossos filhos, eu falo isso para ela. Não vou fazer nada, não vou contrariar o que você quer, mas não concordo com isso e acho que estamos perdendo isso ou algo assim. E parece que sempre dá certo. Isso é lindo. Mas você tem que dar e receber. E se eu estiver sentindo uma forte convicção sobre algo, ela estará... Ela confia em mim para certas coisas. É lindo. Agora, quando você se casou, 34 anos atrás, você não estava na posição que está agora. Certo. Você era dos bastidores, né? Uma pessoa de produção estava tipo, Sim. não é meu sonho, não quero ser a pessoa que Eu tem sei. a maior igreja Eu sei. do mundo, que alcança milhões de pessoas na TV todos os dias, em casa. Isso não é uma parte da visão de antigamente. Exatamente. Então, como as pessoas, quando as coisas acontecem mais tarde no casamento, que não eram esperadas como parte de uma visão, que uma pessoa tenha mais oportunidades ou abundância, uma plataforma, e a outra pessoa não pensou que isso aconteceria para eles, como vocês se mantiveram conectados e alinhados como companheiros em oposição a, não sei, ciúme, insegurança, ou essas mulheres estão flertando com você, como é que eu posso confiar em você? Como você navegou por tudo isso? Sim, foi um momento interessante, porque você está exatamente certo. Até Vitória disse, Joel, eu não me casei com um ministro. E de repente, ela é esposa de ministro e certas coisas são esperadas dela. Mas algumas coisas, acho que você tem que estar disposto a mudar e se reinventar. E eu acho que é verdade o que você disse. Você enfrenta novos desafios. Acho que nós fomos capazes de nos unir porque acreditamos que esta é a mão de Deus, nossa fé, parte dela, que nos foi dada esta oportunidade e vamos em frente com força total juntos. Mas, quando meu pai morreu, nossa filha, Alexander, tinha 3 meses. Então, tínhamos um filho de 5 anos também e tínhamos muita coisa acontecendo. Tínhamos que criar nossos filhos. Bem, não tínhamos que. Tivemos o prazer de criar nossos filhos, ter esse bebezinho. Então, foi um momento interessante. É uma boa pergunta. E houve momentos em que, sabe, saíamos para comer ao longo dos anos e de repente as pessoas vinham até mim ou eu estava ficando conhecido. Isso foi muito diferente com a nossa família. E não que a Vitória se importasse ou se ofendesse com isso, mas apenas era diferente. Mudança. Sim, nós fomos à Disney uma vez e eu realmente não podia ir com os meus filhos. Não estou dizendo que sou tão conhecido, só estou dizendo que em certos momentos isso estava acontecendo. Então, acho... Não aconteceu conosco, mas acho que é fácil ressentir-se disso, como você está dizendo. Mas acho que você tem que voltar para dizer, ok, essas são as cartas com as quais lidamos, com cada bênção há um fardo. A bênção é que podemos ajudar muitas pessoas e há um favor em nossa vida e uma bênção. O fardo está bem, você tem... estou mais ocupado agora do que nunca, certas coisas assim. Mas também acho uma coisa, se eu puder voltar, Vitória e eu sempre tivemos o objetivo de fazer
algo juntos. Quando nos casamos, compramos uma velha casa, reformamos e moramos Isso é nela. legal. Nós a transformamos e depois fizemos cerca de 6 delas. Isso é ótimo. Então estávamos sempre fazendo projetos juntos. E eu ainda não estava na parte de pastoreio, mas era apenas algo. Nós éramos esse time. Estávamos fazendo isso juntos. Ela encontraria uma casa, Joel, nós podemos fazer isso, nós consertaríamos. E acho que às vezes não há camaradagem entre marido e mulher. O marido está fazendo grandes coisas nos negócios, a esposa está fazendo algo, mas talvez haja algo que possam fazer juntos. Eu gosto disso. Você está construindo Sim. esse trabalho em equipe. Sim. Quando surge uma nova oportunidade, e aí, como é que a gente pode fazer isso juntos? Exatamente. E Isso é veja, lindo. antes de meu pai morrer, 2 anos antes, obtivemos uma licença de construção para a última estação de televisão de alta potência em Houston. E eu amo TV e amava a produção, e eu pensei, oh, uau! E fomos capazes de colocar aquela estação no ar, então fizemos isso juntos nos últimos 2 anos, antes de meu pai morrer, como eu disse. Então tivemos que encontrar um estúdio, encontrar uma torre, conseguir programação. Então, acho que conseguimos fazer isso porque construímos todas essas casas juntos. Remodelamos casas juntos. Tivemos esse trabalho em equipe e, novamente, nem sempre concordamos, mas tínhamos respeito suficiente e sempre cedíamos um pelo outro e É tudo. lindo. Sim. E eu vejo isso como um time. Mesmo noites de esperança, é sempre com Joel e Victoria. Na igreja, se você for à igreja, verá a placa que diz Joel e Victoria. Victoria pode alcançar pessoas que eu não consigo. Certo. Ela tem sabedoria e discernimento. Eu digo isso às pessoas, Luiz, e é verdade. Eu não seria nem metade de quem sou sem a Uau. Victoria. Porque 10 anos antes de meu pai falecer, nos sentávamos na primeira fila da igreja nas noites de domingo, quando eu subia na área da TV, e ela dizia, Joel, um dia você vai pastorear a igreja. 10 anos antes de ele morrer. Eu costumava pensar, Victoria, eu te enganei, porque eu não tenho nada a dizer e tudo isso. Mas acho porque ela me disse tantas vezes, ou seja, ela viu coisas em mim que eu não vi em mim mesmo. E acho que é um grande princípio você poder invocar as sementes de grandeza em outras Isso é pessoas. tão bom. E eu acho que, às vezes, eu me sentia limitado, tímido e reservado, e ninguém me ia ouvir, e eu não sabia por que ela dizia isso. Meu pai via, mas acho que quando o papai morreu, eu ouvi dizer isso 1000 vezes, sem me pressionar, apenas, Joel, um dia você vai pastorear a igreja. Bem, e se todos nós convocássemos sementes de grandeza? Eu descobri que, às vezes, podemos ver coisas nas pessoas que elas não podem ver. E sabe, uma bênção não é uma bênção até que seja dita. Então, posso pensar em algo, posso pensar, uau, cara, Luiz é realmente talentoso. Ou posso dizer, cara, Luiz, você é talentoso e está mudando o mundo. Mas foi isso que Vitória fez. E eu acho que quando falamos para os outros, então Deus terá pessoas para falar para nós. E acho que nesta sociedade em que vivemos, muitas pessoas querem rebaixar e puxar para baixo, e já temos o suficiente disso acontecendo. Como você pode ser alguém que levanta outra pessoa? E às vezes é uma simples palavra de encorajamento ou simples, cara, você é bom nisso. Ou cara, você pode pastorear aquela igreja um dia. Quem sabe o que isso vai fazer? Existe algo não negociável que vocês têm diariamente, como todos os dias a gente faz algo que a gente ama, a gente reza sozinho, a gente se abraça. Tem algo que vocês fazem todos os dias, consistentemente? Bem, todos os dias dizemos um ao outro que nos amamos. Simplesmente acontece. Sim. Eu não acho que é tipo, você tem que fazer isso. Todas as manhãs, quando eu me levanto, digo a ela que vai ser um ótimo dia. E ela estava me dizendo outro dia, ela disse, você tem feito isso por 20 e poucos anos. E nem todo dia é um ótimo dia, mas acho que isso define o tom do dia. E eu acho que muitas vezes são essas coisas simples. E novamente, não temos a formalidade. É apenas dizer bom dia, dizer eu te amo quando você sai de casa, ou dizer olá quando você volta. É apenas dar um tempo para, ei, onde está a Vitória? Deixa eu avisar que eu já voltei. E acho que são apenas essas coisas simples de se manter conectado. Porque é fácil, e não estou dizendo nada para as pessoas que elas não saibam, para se desconectar, se ocupar, viajar 4 dias e de repente você está fazendo sua vida, ela está fazendo a dela. Mas acho importante manter-se Isso é conectado. lindo. Então a gente conversa Sim. muito. Não sou de conversa casual, ela vai te contar. Fala muito, né? Eu sei, mas eu realmente não falo de política e todas essas coisas, mas vamos conversar, vamos nos divertir. Mas acho que a Vitória é muito mais profunda do que eu. Eu sou muito mais superficial, ou seja, apenas o que está acontecendo hoje, e pratico alguns esportes, vamos dar uma volta de bicicleta, mas sabe, ela respeita essa parte de mim também. E acho que às vezes tentamos tirar das pessoas algo que elas não têm para dar. Como E- que? O que você quer dizer? Bem, ela não tenta me fazer ser um falador profundo. Ah, entendi. Vamos passar 2 horas ou 3 horas nos comunicando, falando sobre quanto nos amamos todas as noites. E eu a amo, são apenas pontos fortes Absolutamente. diferentes. E
Acho que ela não me tentou me transformar em algo que eu não sou. Ela aceita quem eu sou. Agora, eu tento crescer. Não vou dizer que você pode simplesmente ignorar as coisas. Você tem que se comunicar. Mas eu tento crescer e me sair melhor nas coisas. Mas acho importante aceitar os pontos fortes de alguém e celebrar os pontos fortes deles. E não focar necessariamente nos pontos fracos. Ok. Eu te peguei de surpresa com essa conversa sobre relações. Eu tenho 2 perguntas finais para você. Falar sobre isso, você tem tantos livros incríveis. O mais recente, Você é Mais Forte do que Você Pensa, Libere o Poder de Crescer, Ousar e Ir Além do que Te Limita. É muito bom. É sobre acordar para sua grandeza, né? Sim. Sobre... Eu acredito muito nisso, você tem uma mensagem incrível, eu quero que as pessoas comprem esse livro, doem para um amigo, comprem para um membro da família. E o que eu amo na maneira como você escreve é que funciona muito, muito bem para mim. É difícil para mim ler muito, você usa analogias simples, histórias simples com as quais eu posso me conectar de verdade. São leituras rápidas que vão direto ao ponto para poder avançar na vida. Então eu amo isso, cara. Seu podcast, ele é muito essencial para muita gente ao redor do mundo. Então, se as pessoas não se inscreveram, se inscrevam no podcast, hein? Tá no SiriusXM 24 horas por dia. Sua mensagem tá lá, né? Qual é o seu canal no Sirius? 128. 128. Então, qualquer momento você vai se sentir inseguro, duvidar de você mesmo, vá pro canal 128. Seu site também tem tudo, você é enorme nas mídias sociais. joeosteen.com tem todas as coisas sobre vir em contrato com você, na sua igreja em Houston, tudo isso, né? Sim, isso Então, mesmo, sim. Obrigado, Luiz. Obrigado. Ok, claro. Você não precisa fazer As pessoas tudo isso. precisam saber, precisam ser empoderadas, na minha opinião. Você tem uma Obrigado. maneira de alcançar as pessoas e de conectar com elas. Então, Sim. acho que as pessoas precisam estar cientes disso. Eu amo ouvir suas histórias, porque as pessoas devem, ao menos, conferir isso. Se eles nunca ouviram falar de você, você tem um podcast de 30 minutos, basta Sim, clicar e ver o que eles pensam, não é mesmo? sim. Acho que eles Incrível. vão amar. 2 perguntas finais são perguntas que eu sempre faço às pessoas. Tem alguma coisa que você quer mencionar sobre isso? Não. Está bom, está Ok, bom. claro. Obrigado. As últimas 2 perguntas, 3 verdades. Eu faço Ok. essa pergunta hipotética no final para todos os meus convidados. Certo. Então, imagine que é seu último dia na Terra daqui a muitos anos e você já viveu tanto que você quis viver. Entendi. Então, você viveu tudo, alcançou seus sonhos, serviu ao mundo, tudo isso. Mas nesse último dia, e você tem que desligar as luzes. E por qualquer razão hipotética, todo o seu trabalho escrito, seus vídeos, conteúdo tem que ir para outro lugar. Então a Ok. gente não vai ter mais acesso a isso. Entendi. Infelizmente, é hipotético. Mas você deixa 3 lições para o mundo, 3 coisas que você sabe que são verdades, que você compartilharia com o mundo a sua mensagem, e é isso que a gente ia ter de você, da sua mensagem. O que você diria serem suas 3 verdades? Essas 3 verdades, bem, vou fazer com que seja bom, Luiz. Acho que, em primeiro lugar, é honrar a Deus com sua vida. Seja uma pessoa de fé. Mantenha isso em primeiro lugar. Acho que a segunda coisa seria permanecer positivo. Permaneça esperançoso, grato. Mantenha essa atitude de fé. E a última coisa que eu diria, seja uma bênção. Levante outras pessoas. Ajude a levantar os caídos e ajude os feridos, sabe? É isso, em poucas palavras. Isso é lindo, cara. Amei isso. Honre a Sim, Deus, obrigado. mantenha-se positivo e seja uma bênção. Sim. Isso é poderoso. É por isso que eu gostaria de ser conhecido. É poderoso e antes de fazer a pergunta final, Joe, eu quero te agradecer. Quando você entrou aqui, eu fiquei muito feliz em ver você, em te conhecer. A gente está tentando fazer isso acontecer há alguns anos. Eu sei que Sim. minha equipe está conectando a sua para tentar achar uma brecha, uma palestra em Houston para Sim. você vir aqui nas turnês dos livros. E isso é ótimo. Eu acho que eu quero te agradecer pelo presente que você é, pela forma que você aparece, você se eleva acima da negatividade, das coisas desagradáveis que podem ser ditas sobre você, você continua servindo, você continua usando o seu dom para criar algo para as pessoas e é incrível, seja nos seus livros, Sim. sermões, palestras, eventos, você está sempre servindo. E para mim é uma Obrigado. inspiração, como se você continuasse aparecendo consistentemente para servir, você não precisa, mas você faz disso a sua vocação. E você continua aparecendo e servindo, e para mim eu realmente agradeço você por isso, e é inspirador Obrigado. assistir você. Eu gostaria de vê-lo pessoalmente em Houston. Então eu espero que vá em seguida. Nós podemos sair, a gente pode jogar um pouco de tênis, a gente não é muito bom, mas eu espero que a gente fique bem. Bom, junto. incrível. Eu amaria te receber. Claro. Obrigado por dizer isso sobre mim. Obrigado. A última pergunta é: qual a sua definição de grandeza? Minha definição de grandeza seria se tornar tudo o que Deus o criou para ser. Então eu acho que a grandeza é diferente para cada um de nós, mas é atingir todo o seu potencial.
apenas se tornar o que Deus o criou para ser, tirando os limites de si mesmo e evoluindo. Existe uma parte específica no cérebro que contém depressão e desânimo. E digamos que ele quer ir a algum lugar e descobre que pegou o caminho errado. Então essa parte do cérebro suprime a dopamina para que você não repita esse erro novamente. Então você não desiste, Isso mesmo. simplesmente não repete o Isso erro de mesmo. novo.